Olá, maravilhosas! Sejam muito bem-vindas. Está no ar o Connect Woman, aqui no Sistema Norte de Comunicação, o programa que conecta mulheres, compartilham histórias, inspiram negócios e transformam vidas. Eu sou Mônica Ferrar e para o bate-papo incrível de hoje estou com ela, Francegilda Moraes. Seja bem-vinda, Fran. Obrigada, Mônica. É um prazer imenso estar aqui participando, fazendo parte desse momento com você. Pois é, e nós estamos com um tema hoje incrível, né, Fran? Vamos falar sobre vender com alma. E ela, melhor do que ninguém, vai trazer um pouco da sua trajetória, dos seus desafios e como é o seu dia a dia dentro da sua empresa, né? Com essa nova abordagem, essa nova técnica, né, Fran? De vender com alma, vender com inspiração, vender com brilho nos olhos. Mas antes de tudo, Fran, eu gostaria que você já iniciasse quem é você por trás da empreendedora. Bom, Mônica, eu sou uma pessoa que eu acredito, em primeiro lugar, na conexão, né, entre as pessoas com propósito em comum. No meu caso, com mulheres também, que a gente se ajuda muito, compartilha muito, cada uma conversa sobre suas dores. Então, todos se identificam uma com a outra e às vezes uma tem uma história que acaba ajudando a outra a superar os desafios do dia a dia. Fran, e como foi essa sua virada de chave, né? Essa transição de carreiras? Porque, na verdade, você é formada na contabilidade, né? Isso. Você é uma contadora de mão cheia, mas você se reinventou, se viu com brilho no olho para um outro negócio. Gente, e é maravilhoso essa nova empresa dela, que não é tão nova, já está aí beirando os 5 anos, né, Fran? Isso. 5 anos de sucesso, com abertura de outras lojas também. Gente, nada mais, nada menos, eu estou com ela, a proprietária da Boleria do Nordeste. Bolos maravilhosos e que a turma que adora, até sentiram falta hoje, porque eu não trouxe o bolinho, né? Fala aí pra nós, Fran. Né? Pois é. Bom, para mim, assim, primeiro que eu tive toda uma trajetória como contadora, né? E graças a Deus amo e agradeço todos os dias a Deus pela minha profissão, eu adoro. Porém, por questões de saúde, eu tive que dar uma pisada no freio, né? Recuar um pouco, buscar uma qualidade de vida. Então, para isso, eu procurei uma coisinha mais suave, que na verdade começou como um hobby, né? Botei uns bolinhos ali numa conveniência que eu tinha, que eu sempre gostei de empreender. Aí disso foi um sucesso, o pessoal se apaixonou, me implicada, aí eu digo, pronto, o negócio agora é bolo. E assim, me deu um prazer tão grande de ver aquele brilho no olhar de quem estava consumindo. Então assim, era muito mais do que um produto que eu estava vendendo. Então para mim trazia satisfação em ver aquela satisfação em alguém que estava consumindo o meu produto. Não tem preço isso. Na verdade, isso é o que nós chamamos de vender com alma, né, Fran? Exatamente. E assim, Fran, qual foi o momento mais desafiador nessa sua trajetória quando houve a transição? Bom, me adaptar a uma nova rotina, né? Que a gente está acostumado num ritmo de vida totalmente diferente e hoje eu lidava com muitos empresários, sempre me atenando e estando atualizada com a legislação e tudo mais. E agora eu voltei para a minha atividade, cuidar do que é meu, né? Na verdade, assim, somente uma coisa só, que isso para mim foi uma das coisas que foi mais impactante, porque eu no escritório de contabilidade eu lidava com todos os segmentos, comércio, serviço, construção civil, e deixei tudo isso e agora estou voltada somente para a arte de bolos, né? Porque isso é uma arte para mim. É verdade. E eu acho bem interessante, Fran, que quando eu conheci, na verdade, o seu produto, né? Eu tinha experimentado dele na galeria de artes, né, da Iris. Eu fui fazer uma visita técnica lá do Connect e ela me recebeu, né, com esse bolinho, aquele cafezinho. Olha, quem não conhece ainda, a Iris Fine Art, vai lá conhecer, obras maravilhosas, né? Então, nesse dia a gente foi fazendo essa
essa visita técnica e aí ela, vamos sentar, vamos tomar um café. E quando eu botei o primeiro pedaço de bolo na boca, eu digo, menina, que bolo delicioso, né? E ela rapidamente me deu o endereço lá da bolaria, né? Eu disse, eu vou passar lá no final de semana para comprar. E aí foi bem interessante, faltava acho que uma semana antes para o evento do Connecting, e aí Cris chegou lá, olha, isso aqui foi a Fran que mandou para você experimentar, e você vai gostar. E eu fiquei assim, encantada, né, porque foi quando eu fui lhe procurar e você me falou, né, sobre como começou, como foi toda a história e até mesmo a pesquisa que você foi fazer, viajou, me conta aqui para as nossas telespectadoras. Porque assim, quando eu vou abrir um negócio, porque esse não é meu primeiro negócio, né? Já atuo na área de alimentação faz um tempo. Quando eu estava no sertão, eu tive restaurante também, tive uma padaria. E acabou ficando tudo lá, nessa minha vinda para cá. E quando eu incorporei de verdade, vesti a camisa de verdade do que eu queria fazer, eu fui atrás de conhecer outras culturas, porque como o nome diz, né, a Boleria do Nordeste, eu quis trazer o que o Nordeste oferece de melhor nessa área, né? Então, fui até o Piauí fazer uma pesquisa para poder trazer para cá. Tenho a intenção ainda de concluir, de rodar todos os estados para trabalhar somente com os bolos que são especificamente da região Nordeste, né? Que traz cada um, por exemplo, o bolo Baeta. O Baeta, aqui que a gente conhece, né? No sertão a gente já chama o bolo de leite, já tem no Rio Grande do Norte, o engorda marido. Então, assim, vários nomes para o mesmo bolo, que a gente quando chega lá, que vê o produto e se depara que é o mesmo produto, só que com vários conhecimentos diferentes. Nomes diferentes. Entendeu? É bem interessante isso. Então, assim, a gente mergulha, né, nessa parte de conhecimento e é muito prazeroso. Para mim hoje é prazeroso. E nessa busca, né, por aperfeiçoamento, essa busca de trazer algo diferente, algo melhor, né, para o público, teve algum não que virou aprendizado para você? Teve muitos, não só um, né, teve muitos. Então, assim, uma das coisas que pesa muito é o fato de ser mulher. Né? A gente, por ser mulher, infelizmente hoje, ainda no mundo que a gente vive moderno, com igualdade de gênero, mas na prática não funciona. Né? Então, assim, o fato de ser mulher me dificultou muito para mim como empresária, porque acha que por ser mulher, a mulher faz o quê? Isso é para fazer bolo e acabou, né? Mas não pensa na parte empresarial, Sim. É a parte que está na estrutura do negócio. Né? Porque o negócio não é somente o produto. O negócio tem você fazer uma estratégia de vendas, você manter sua equipe motivada, você expandir mercados. Tudo isso para a mulher fica um pouco mais difícil, porque você tem que ser melhor 2 vezes mais do que um homem, para mostrar que você tem o que oferecer e tem como trazer um bom resultado. Perfeito. E puxando esse gancho que você falou de expansão, né? Hoje, eu digo que João Pessoa hoje já conhece a Bolaria do Nordeste, né? Então, você pensa, hoje nós temos na área da praia, né? Litoral, ali em Manaíra, mas você pensa em expandir mais as lojas? Sim, sim. Agora mesmo, a gente até o final desse mês vai estar com uma unidade no bairro dos Estados funcionando. Ah, que legal. Né? E a gente também alcança um número maior de clientes, porque a gente está na distribuição também de supermercado. Nós temos 2 supermercados grandes, bom, né, de movimento, bem conhecido aqui, que também revendem a marca Boleria do Nordeste. Perfeito, perfeito. Gente, eu vou dizer, não é puxando sardinha não, mas são bolos assim, sabe assim... Bolo da vovó, dentro do Connect eu costumo sempre, né, Fran, presentear, né, as Connects com o bolo de laranja, porque para mim é um bolo que tem aquele afeto, lembrança da casa de vovó, né? Então saiba, Fran, que seus bolos estão fazendo sucesso também como alimento afetivo. Coisa boa de né? se ouvir. Pois é, então elas têm gostado.
Gente, vamos fazer uma pausa agora, certo? Para os comerciais, uma breve pausa e já voltamos para dar continuidade ao programa e trazer também as viradas de chave. Via Centercar, peças e serviços automotivos. Aqui você vai encontrar profissionais qualificados que irão cuidar do seu veículo. Pneus novos, peças em geral, troca de óleo e alinhamento 3D, deixando você mais seguro na hora de pegar a estrada. Os melhores preços em peças, pneus e serviços. Fica na Avenida Pedro Olâmpio da Silva, número 2000, Centro, São Bento. 99884-5678. Mulher, o vizinho continua maltratando aquele cachorro. Mas isso é crime. Vou perguntar aqui a lei como denunciar e qual é a punição. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. O aquecimento global está provocando efeitos climáticos inesperados. Altas temperaturas, muitas chuvas e até tempestades. Mas as equipes da Prefeitura estão de prontidão 24 horas por dia. E em breve, João Pessoa vai contar com o Centro de Cooperação da cidade, um dos mais modernos do Brasil. Em caso de emergência, ligue 199 e entre em contato com a Defesa Civil. Prefeitura de João Pessoa. Com a Sintercom Fibra, a sua experiência de conexão vem com sensações incríveis. Vem com o balanço do seu som, com emoções, ação e vibração. Com muita diversão e aventura. O melhor do streaming para toda a família se divertir a qualquer hora. Tem aqui Sintercom Fibra, a internet ideal para você. Você sabia que quando uma calçada é rebaixada, o comerciante não pode restringir o estacionamento? Tá aí, gostei. Vou perguntar à lei como é que eu exijo esse direito. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. Sua voz promove o desenvolvimento. Sua voz alimenta a esperança. Sua voz indica os caminhos para um futuro cada vez melhor. Orçamento Democrático Estadual. Participe, debata e contribua. Semeando ideias, a Paraíba colhe frutos. Confira os locais e datas das reuniões na sua região. Orçamento Democrático Estadual. Sua voz, nosso futuro. Governo da Paraíba. Esse gesto aqui você conhece. Pode ser legal, positivo, joia, tem até mesmo outros significados ao redor do mundo. Mas em João Pessoa, ele também significa o respeito à vida. Motorista, ao se aproximar da faixa, vá freando devagar. Ligue o pisca-alerta e espere o pedestre atravessar. Depois é só seguir seu caminho. Respeite a faixa, respeite a vida. Uma campanha da CEMOB e Prefeitura de João Pessoa. Precisando de serviços para sua empresa? Com a Alerta Serviços, você garante qualquer modalidade de trabalho de forma ágil e econômica. Aproveite as melhores condições para o seu negócio. Estamos presentes na Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas e Ceará. Com o padrão de excelência do Grupo Alerta, acesse nossas redes. A Prefeitura de Lucena segue avançando com obras que mudam realidades e melhoram a vida da nossa população. Por meio do nosso programa de infraestrutura, diversas ruas estão recebendo serviços de pavimentação. Uma conquista que garante mais segurança, mobilidade e dignidade para os moradores. O que antes era lama e poeira, agora é mais qualidade de vida, chegando à porta de cada cidadão. Com compromisso e responsabilidade, seguimos trabalhando para uma Lucena mais acessível, bonita e preparada para o futuro. Porque aqui o trabalho não para. É a Prefeitura Municipal de Lucena, a gestão que transforma.
E voltamos com mais um programa Connect Woman e eu estou com ela, Francigeuda Moraes, empresária, contadora também da Bolaria do Nordeste, não é isso, Francigeuda? Isso. Estamos aqui falando sobre como vender com alma. E vamos lá, vamos dar continuidade, né, Fran? Fran, me diz uma coisa. Qual foi a maior virada de chave na sua jornada empreendedora? A gente também está falando um pouco aqui também de transição de carreira, né? Porque é algo assim, quem já está na área da contabilidade de repente se vê como empresária comercial, né? Então, assim, nessa carreira, assim, qual foi a virada de chave, Fran? Bom, a virada de chave para mim foi entender o significado de vender com esse lado mais afetivo, sabe? Com esse lado mais sentimento, que você acaba entregando não só um produto, mas você acaba entregando uma conexão, né? Você acaba entregando uma lembrança de um momento que a pessoa viveu, e quando você pode trazer isso, é fantástico. Quando você escuta os testemunhos, é fantástico. Os depoimentos, esses é o que realmente afaga assim, a nossa alma e dá sentido, né, ao nosso propósito, né? O que você diria para uma mulher que tem medo de vender? Não é ter medo de vender, não tenha medo de vender. Todo mundo vende tudo. Hoje a vida da gente é vender. Se você quer conquistar alguém, você está vendendo, né? Então, você às vezes, eu entendi o significado de vender num evento que eu fui, numa imersão do Empretec, que eu cheguei lá e disse o instrutor, né? Que eu disse a ele que eu não gostava de vender. Aí ele disse, mas o que você faz? Eu sou contadora. E ele disse, mas como é que você consegue seus clientes? Eu disse, conversando com os clientes, ele precisa do meu serviço e eu ofereço. Ele disse, você vende. Você não vende um produto, mas você vende o seu serviço. Então foi aí que deu uma virada de chave. Então a partir desse momento eu criei uma paixão por vendas, uma paixão pelo negócio, de comércio em si, entendeu? Foi uma virada de chave nesse sentido para mim. E desde então eu observo muito. Então assim, tudo que a gente vai fazer, querendo ou não, você está vendendo alguma coisa. Se você tem um objetivo em casa com o marido, quer conversar para conquistar alguma coisa que você deseja, é uma venda, né? Você só não vai trazer o dinheiro, mas vai trazer o resultado que você espera. Verdade. Fran, e assim, quais os valores que você não abre mão nas suas vendas? Transparência, em primeiro lugar, certo? Porque para mim isso é o mais importante, é o meu cliente saber o que está levando, né? Para ele ter consciência do que ele está levando, porque não tem uma coisa mais triste, eu tiro por mim como consumidora, você comprar uma coisa e acabar recebendo outra, né? Isso é triste. Então, para mim, isso é um valor que eu não abro mão, é a transparência no meu negócio. E que, infelizmente, ainda hoje a gente vê, né, alguns comerciantes, né, meio que agir de má fé, né? Não entregar aquilo que vende, né? Infelizmente, a gente ainda se depara com esse tipo de profissional. Graças a Deus, nós temos aí o Procon para estar nos auxiliando, né, nesses perrengues. Mas me diz uma coisa, Fran, qual foi a venda mais inesquecível para você? Para mim, foi assim, que eu acho que foi nesse dia que realmente caiu a ficha, assim, para dizer, é isso que eu realmente quero nesse modelo de negócio que eu estava, né, organizando, preparando. Foi um dia, parece que eu falar muito, que eu fiquei emocionada, porque foi, gente, uma coisa incrível. Um senhorzinho, ele tinha... Eu vou ter que parar. Gente, olha, isso aqui é real, nada ensaiado, tá? Teve um senhor que ele chegou na loja, né? Aí ele começou a falar da mãe dele, um bolo de batata doce que ele comprou. E ele disse, minha filha, eu tenho muito a agradecer a você, porque é a primeira vez que eu encontro um bolo igual de mamãe. E isso para mim ficou marcado. Oh, meu Deus do céu.
Toma uma aguinha, tem que uma parar. aguinha. É sério, isso é uma coisa que mexe muito comigo, porque ele chorou, né? E aí a gente acabou chorando junto. E para mim foi uma coisa assim que me marcou bastante, entendeu? E eu sempre me lembro disso. Então, assim, para mim, eu trago para a boleria essa sensação, entendeu? Eu quero que as pessoas sintam isso quando consomem o meu produto. É um momento muito emocionante aqui para nós, né? Assim, esse depoimento que você deu. E é como eu digo, né? Comida não é apenas comida, né? Comida também é afetiva. E por isso que quando eu pensei no tema, eu lembrei de você, né? Porque realmente é isso que a gente encontra quando a gente chega lá na bolaria, né? Esse afeto, esse acolhimento, né? E assim, quando eu comi, Fran, pela primeira vez, o seu bolo de laranja, eu lembrei da minha mãe, né? Minha mãe teve uma certa época que ela passou a fazer bolos, né? Bolos de festa, bolo para a vizinhança, né? Até para complementar a renda de casa e ajudar na nossa criação. Então, assim, fazia muito tempo que eu não comia um bolo tão delicioso que me remetesse à minha infância, né? Então, assim, é tanto que você vê que a maioria das minhas encomendas ou é bolo baeta ou é bolo de laranja. Por quê? Porque os dois bolos têm um significado afetivo para mim. O bolo de laranja lembra a minha infância, minha mãe, né? Esse momento dela de esforço, de transição, de batalha realmente para criar os filhos, né? E também lembra o meu avô. Sempre quando eu ia fazer feira com ele no Mercado Central, era todo sábado, 6 horas da manhã, como fosse um ritual. Era bolo de banana com caldo de cana, ou bolo baeta com caldo de cana. Então, quando eu comi o seu bolo pela primeira vez, foi essas duas memórias afetivas que me trouxe, né? Que vieram assim. Então, assim, eu gosto de presentear as minhas amigas que estão alegres, que estão tristes, que estão meio perturbadas. Manda aquele bolinho com aquele bilhetinho Calma afetivo, alma, né? Pronto. No outro dia... E tem feito sucesso. Mas, amiga, vamos lá. Que papel a fé, ela teve no seu crescimento? Sempre, em tudo. Não só agora nesse novo momento, mas sempre eu fui uma pessoa que fui movida muito pela fé. Então, assim, porque como eu comecei, né? Eu vim de uma cidadezinha pequena com 2.500, 3.000 habitantes, né? Consegui me formar, consegui montar meu escritório. Então, assim, me envolvi com essa área empresarial de uma forma assim mais profissional, né? Até. E isso sempre movida pela fé em primeiro lugar, porque eu sabia onde eu queria chegar, né? Então, Deus estava sempre na frente. Então, assim, eu boto o pé e Ele me bota o caminho. E é algo forte, Fran, porque assim, desde a nossa primeira conversa, a nossa primeira conexão, que eu senti isso em você, né? A gente teve uma conversa bem rápida lá no seu estabelecimento e a gente falando, e eu sentindo realmente essa presença. Eu disse, nossa, ela deve ser uma mulher muito espiritualizada, né? Então, e a gente tem criado assim, compartilhado muito, né, sobre o que a fé ela é capaz na nossa vida de mulheres empreendedoras. É como eu sempre digo, né, no nosso grupo com as Connects, sem fé é impossível a gente avançar, né? E era algo que eu queria realmente assim explorar um pouco mais com você. E também sobre como você organiza, né, para não se perder no excesso de tarefas, porque uma mulher que é contadora, uma mulher que é empresária, tem as suas demandas, não é apenas uma loja, tem aqui também em Recife, Fran, Isso, né? A gente está se organizando lá em Olinda. Né? Em Olinda, né? Então, assim, eu fico pensando assim, né? Quando você me falou assim, não, eu topo ir pro programa com você, e eu digo, nossa, ela ainda vai encontrar tempo de estar ali com a gente. Fiquei muito agradecida. Mas compartilhe um pouco conosco. Pois é, que bom. Eu que fico muito feliz de poder fazer parte, né? Porque, assim, é bom que a pessoa converse, porque às vezes é uma coisa que uma pessoa em casa está precisando ver, ouvir, para poder ter
a inspiração de dar aquele primeiro passo, né? E para mim o que é primordial, que assim eu não abro mão e sempre estou buscando evoluir para poder eu não me perder nas minhas coisas, é buscar o equilíbrio, a inteligência emocional, que é muito importante. Se você não tiver a inteligência emocional como um dos pilares para que você consiga, né, conduzir seu negócio, porque é muito importante você saber trazer esse equilíbrio, né, para tudo, para a gestão de pessoas, para a gestão da sua vida, para a gestão dos negócios, da espiritualidade, do financeiro, de todas as áreas. Gente, estamos indo agora para um breve intervalo, mas voltamos já, porque a Fran vai compartilhar com a gente o que ela faz, como ela se prepara para os momentos difíceis nas vendas. Tem ponto, tem gol, tem emoção e o calor da nossa gente. Paraíba World Beach Games, terra do sol e dos jogos de praia. De 1º de setembro a 9 de novembro, João Pessoa recebe o maior evento esportivo de praia do Brasil. Campeonato Nacional de Beach Soccer, Jogos Universitários Brasileiros de Praia, Rei e Rainha do Mar, circuitos mundiais de vôlei e handebol de praia e muito mais. Traga a sua torcida. Governo da Paraíba. Você sabia que quando uma calçada é rebaixada, o comerciante não pode restringir o estacionamento? É lei. Vou chamar a Lei aqui no Zap para saber mais detalhes sobre essa lei. Consulte as leis e chame a Lei, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. No Sicredi acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo. Inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Os 440 anos de João Pessoa, o governo da Paraíba está fazendo história. O novo Hospital da Mulher já está atendendo. A grande reforma do Palácio da Redenção foi finalizada e agora abriga o Museu da História da Paraíba. O novo Centro de Treinamento dos Bombeiros também está pronto, junto com as reformas da Delegacia Geral da Polícia Civil, da FUNAD, das escolas Sesc Centenário, Maria Bronzeado e do Teatro Santa Rosa. Bora, Paraíba! Aqui tem futuro. Governo da Paraíba. João Pessoa tá com tudo. Tá investindo mais de R$1 bilhão em infraestrutura. Tá com 1.000 ruas entregues, 200 quilômetros de asfalto novinho e obras no binário do Unip e nas avenidas Rui Carneiro e Hilton Souto Maior. Tá avançando com a Ponte do Valentina e o Parque da Cidade. E vem aí a reforma do Mercado Central e o Complexo Viário Beira Rio. Tá com tudo mesmo. Prefeitura de João Pessoa, cidade em crescimento. Vou falar com a lei. Acho que precisamos de uma lei para o passo estudantil. Consulte as leis e chame a Lei, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. Estamos de volta com o programa Connect Woman. Eu sou Mônica Ferrar e hoje eu estou aqui com ela, a nossa querida Francigilda, empresária e contadora da Bolaria do Nordeste. E hoje, estamos aqui falando sobre vendas com alma e nesse momento agora vamos falar sobre inspiração, sobre legado, Fran, me diga uma coisa, como é que você faz, como é que você se prepara para aqueles momentos, aqueles períodos difíceis que todo comerciante empresário passa? Bom, em primeiro lugar, manter a calma, Porque a gente não pode se desesperar. Verdade. Tudo se resolve, tudo tem jeito. Só basta ter paciência, respirar fundo e buscar alternativa. Então, às vezes, você está tão focado naquele problema, naquela preocupação, que você não consegue
ter um outro olhar para buscar uma solução que às vezes está ali tão simples, né? Para você resolver, para você tirar aquele peso que está na sua cabeça, né? Em relação aos problemas do cotidiano do comércio, que são muitos. Você falando isso, eu acho bem engraçado, sabe, Fran? Que às vezes eu vou falar com as Conects, que a maioria são empresárias, são empreendedoras, né? Muitas estão começando o negócio, outras estão naquele tempo ainda de adaptação dos 7 anos, né? E às vezes eu chego, sabe, aí elas ali puxando o cabelo, Mônica, eu tô aperreada, tô sem ver solução para isso, e às vezes um simples café a gente toma, né? E de repente, Mônica, você me deu uma ideia muito grande. E a gente fica olhando assim, nossa gente, às vezes só precisa isso, a gente respirar, ter calma, como você falou, porque tudo é passageiro, gente, até mesmo nos desafios, né, que são as vendas, porque eu vou dizer, a gente também não romantiza, né, gente, vender é bom, é prazeroso, eu acho assim que toda a minha vida foi envolvida com vendas, né, mas eu não consigo me ver voltando na CLT. Se for preciso um dia eu voltar, voltarei. Mas não consigo me ver. Mas quando eu vejo o Frank vir ali, os desafios, né? Eu respiro fundo para ficar calma e vou levando, né? Mas agora, Fran, trazendo uma pegadinha também ali como a parte, um olhar visionário, né? Para o futuro, como é que você vê assim o seu ramo? Isso fez eu lembrar agora de uma entrevista com o Cris, né, que a gente fez na rádio. Aí ela me fez uma menção que eu digo, pronto, é igualzinho, eu quero dominar João Pessoa. É igual aquele desenho animado do cérebro, né, do ratinho cérebro, vamos dominar o mundo. Eu vou dominar João Pessoa. Eu quero bolo em todo canto, quero o meu bolo em todo canto. Então, minha visão é essa, é poder proporcionar esse prazer, né, a todo mundo, não só aqui na região da praia, não. Eu quero todas uma pessoa provando, consumindo e voltando a consumir os bolinhos da Boleria do Nordeste. E com o seu olhar de empresária, né, e a satisfação também, com o seu olhar, o que é que você mais acha assim, que encanta o seu cliente quando chega na sua loja? Bom, em primeiro lugar, eu acredito que a transparência, porque quando um cliente chega à loja, às vezes eu faço questão que elas apresentem o produto como de fato é, né? Que a gente hoje usa um produto totalmente natural, é realmente o produto feito em casa. Aquele produto sem essência, sem corante, sem conservante, que a pessoa está levando para casa um produto de qualidade. Então, sempre eu busco passar isso para o cliente, né? Para ter essa transparência no produto que ele está levando para casa. E assim, qual é o hábito que você cultiva para manter acesa a chama empreendedora? Menina, essa é difícil, viu? Porque para mim, assim, eu acho que isso é mais assim do meu ser, mais, sabe? Porque eu adoro. Quando se fala assim, empreender, eu sou apaixonada pelo meio, né? Então, para mim, tudo que eu vejo uma oportunidade. Então, você sempre está treinando o seu olhar para as oportunidades, né? Aquela história de que enquanto uns choram, outros vendem lenços, né? Verdade. Então, assim, a gente tem que estar sempre atento, porque às vezes é uma coisinha simples que ninguém viu. E você pode ir lá e aproveitar a oportunidade para empreender. Fran, e qual seria o conselho que você hoje daria para aquela Fran empreendedora que começou lá atrás? Eu acho que o conselho que eu me daria era: seja firme, segure e vá em frente, não desista nunca. Porque eu já tive, né? Eu já tive as minhas falhas, eu já desisti, como falei para você, que eu já tive outros negócios, justamente por não estar num bom momento de equilíbrio emocional, com minha
comportamento emocional tão cuidado como estou hoje. Então, eu deixei muito para trás. Então, já tive muitos outros empreendimentos que davam certo e que eu acabei abandonando, né? Isso é uma das coisas que eu me arrependo, Sim. Né? Que ficou para mim como aprendizado. Então, hoje, até que um dia eu fui uma imersão, né, de inteligência emocional, e lá eu me identifiquei, uma chave virou, que falou assim, quantas vezes você vai recomeçar? Né? Quantas vezes você pretende recomeçar? Porque era o meu caso, eu construía e dava para alguém, entendeu? Então foi uma virada de chave nesse momento. Então tudo que eu vivenciei no passado contribuiu para quem eu sou hoje, né? Mas uma das coisas que eu poderia ter trabalhado em mim era essa inteligência emocional para poder saber lidar com as diversas situações que aparecem. Porque a gente sabe que essas coisas vêm com a maturidade, né? O tempo passa e a gente vai aprendendo com a maturidade. Verdade. Mas o conselho que eu dou para quem hoje está começando, as pessoas mais jovens, é que busque primeiro se cuidar. Porque você só tem como cuidar de alguma coisa ou de alguém se você se cuidar primeiro, entendeu? Então, se você não cuida de si, você não tem capacidade de cuidar de outras pessoas. E, assim, é interessante e eu gosto muito de trazer a história, a trajetória das empreendedoras, principalmente das que a gente conhece, né? A gente precisa estar buscando cases fora, a gente pega os cases aqui pertinho da gente, né? Porque a gente conhece a história, conhece a trajetória e se admira. E eu, Fran, tenho muita admiração. Não só pela mulher, eu acho que eu já falei isso para você, não só pela mulher que você é, mas pela sua visão, né? Eu admiro muito, você é uma mulher muito visionária e esse amor que você tem em compartilhar, esse conhecimento, né? Essa vivência, essa experiência que você teve na sua trajetória com outras mulheres, né? Então, assim, eu só tenho que agradecer. Cada dia mais que eu sento com você, que eu converso com você, eu me inspiro, eu cresço um pouco, né? Então, é sempre ali um gatilho, um insight diferente. E, assim, eu sou realmente admiradora da empresária que você é, viu? Muito obrigada, é uma troca, né? Como eu já disse, que já teve dias de eu encontrar na loja e foi assim um momento que me ajudou muito numa dos nossos cafés, né? Então, assim, é uma troca, né? Tanto também, você também contribui muito, né? Como a gente tem uma coisa que às vezes a gente está passando e que uma outra visão vai dar uma melhorada no clarear, né, daquela situação. Isso é muito bom, é muito prazeroso. Mas vamos fazer agora um ping-pong, aqui bem rapidinho, certo? Em pequenas, aliás, em uma única palavra, eu gostaria que você resumisse, né, em uma palavra, família para você. Família é tudo. Deus. Primeiríssimo lugar. Empreendedorismo. Paixão. Network. Necessário. Conexões genuínas. Mais necessário ainda, né? Vendas. Extraordinário. E o que você diria em uma palavra sobre a sua trajetória? Resiliência. Eu acho que é uma palavra que é muito forte para mim, né? Então, assim, você saber lidar com as situações mais difíceis e você procurar se reinventar, né? Esse é a verdadeira coisa do negócio. Você sempre está atento e se não deu certo, levanta, faz de novo. Você já tem, você não perde. Você tem a bagagem, você tem a experiência. Tentar de uma forma diferente agora. E não é começar do zero, é recomeçar. Porque você já não recomeça mais do zero, né, Fran? Exatamente. Porque o conhecimento que você adquiriu durante toda a sua jornada, ninguém vai tirar de você, né? Então, o que vai fazer diferente vai ser a jornada, a experiência, né? Exatamente. Eu acredito muito nisso. Pois é, telespectadoras maravilhosas,
Estamos encerrando esse bate-papo de hoje com essa mulher incrível, com essa trajetória de vida espetacular. Eu espero que vocês tenham gostado, certo? Do nosso programa hoje. Convidamos você para estar conosco próxima semana e finalizamos. Fran, muito obrigada pela sua presença, obrigada por tanta inspiração. Eu que agradeço mais uma vez por estar passando parte desse momento aqui com você. E finalizamos aqui o Connect Woman de hoje e dizer a vocês em uma palavra: não desista.